Gente boa de Deus, boa noite. Tudo bem? Tudo bem mesmo? Aí atrás vocês me ouvem bem? Então que bom. E se alguém não estiver ouvindo tão bem, puxa a cadeira um pouquinho mais para frente. É o recurso de que dispomos. Eu disse na semana passada que hoje nós iríamos iniciar uma terceira fase do nosso caminho do discípulo. São as perguntas cretinas e as respostas divinas. Só que, para que isto aconteça, hoje à noite nós apenas faremos um ensaio. Porque neste novo módulo, sinceramente eu gostaria da participação e da interatividade de todos vocês. Por isso hoje, apenas hoje, tão somente hoje, eu iniciarei com a primeira pergunta cretina. Mas a partir da quarta-feira que vem, as perguntas serão trazidas por vocês. Não só as perguntas cretinas contidas na sequência do Evangelho de Mateus, porque aqui hoje a gente volta para o capítulo 18, que já foi exposto por nós na primeira fase, no primeiro módulo, mas ficou uma pergunta muito cretina nele. E eu a recupero na sua cretinice e na sua pertinência de cretinice com aplicativo nas vidas de muitos de nós. E na sequência, daí em diante, eu gostaria que vocês identificassem todas as questões cretinas, todas elas. E gostaria que vocês as enviassem aqui para Dora Ramos. Eu vou pedir a Dora para dar o e-mail dela. doraramos2, numeral 2, @hotmail.com. Então é doraramos2, @hotmail.com. Vocês aqui, vocês ali em casa, tá bom? Mas você que está hoje aqui conosco e você na Vem Ver TV, já pode usar a partir desta semana. Você vai lendo na sequência de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. E aonde você encontrar uma pergunta cretina, uma pergunta feita a Jesus, e raramente não se fez a Jesus uma pergunta cretina. Até a do Nicodemos. Como pode um homem nascer sendo velho? É uma pergunta cretina. Pode, porventura, voltar ao ventre da sua mãe e nascer a segunda vez? É uma cretinice. Todo mundo está convidado a ser devidamente incluído nas questões cretinas. Tá bom? E não fique limitado, portanto, a Mateus. Leia e vá passando para Dora a pergunta cretina, e a Dora me passa, sempre me passará na terça-feira, a lista de perguntas cretinas, e nós vamos seguir essa lista com paciência no Senhor, esperando obtermos respostas divinas. A pergunta cretina de hoje já teve a sua resposta divina há mais de um ano atrás. Por isso eu não vou repeti-la, ela já faz parte, inclusive, do tomo que já está se transformando aí em livro, para todo mundo ler. De modo que eu vou deixar a resposta de Jesus minuciosa para curiosidade de vocês que a lerão no devido tempo. Eu quero ficar apenas com ela e trabalhá-la numa perspectiva existencial em relação ao que provoca esse tipo de pergunta cretina na gente. Está aqui no capítulo 18, no verso 1, que diz assim: naquela hora,
Aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? É uma pergunta cretina. Depois de tudo que Jesus já tinha ensinado até aqui, começando do comecinho, já não era para existir essa pergunta há muito tempo. Sob perspectiva alguma haveria justificativa ainda para existir essa questão, mas parece que essa questão ela é de uma recorrência compulsiva no coração humano. Nós somos todos filhos da competição, filhos da comparação. A gente se mede o tempo todo. Fazer essa pergunta é afirmar que nós somos de fato pecadores. É afirmar a queda da nossa natureza. É consentir com a nossa destituição da glória de Deus. É a admissão do nosso surto egótico, recorrente. E mais, é admitir que a gente nunca fica completamente livre dessa questão. A gente pode ficar livre do seu aplicativo. A gente pode ficar livre do seu indicativo. A gente pode, às vezes, ficar temporariamente livre do seu elemento temático objetivo. Mas na subjetividade, ela lateja em nós de maneira dissimulada e de maneira camuflada e de modo camaleônico, de muitas formas e de muitos modos. Pode ser que, por já se ter tido entendimento mínimo sobre a natureza do reino dos céus, intelectualmente falando, a gente já não tenha mais nem coragem de se fazer essa pergunta, por já termos aprendido sobre a subjetividade do reino dos céus, já temos aprendido sobre o processo de individuação do reino dos céus, que nos conduz a um galardoamento incompartilhável em relação à percepção de terceiros quanto ao que seja a nossa herança em intimidade com Deus. Pode ser que, por já termos entendido, no mínimo filosoficamente isto, a gente já tenha até vergonha de discutir com a gente sobre essa tolice. Só que uma vez que a gente resolva o mais complexo dessa questão, ela é relutante, ela é renitente, ela é insistente, e ela vai diminuindo o nível, ela abandona o transcendente e vai mergulhando mesmo na horizontalidade da nossa animalidade presente, constante. E aí a gente até diz, bom, no reino dos céus, não há como ninguém medir o outro, porque essa intimidade será indevassável. Deus é que conhece os segredos dos corações. O fruto ao qual ele atenta não é contábil, não é numérico, não é quantificável, não se expressa de maneira numeral, não se expressa de modo a ser visível. É um fruto de subjetividade absoluta, tem a ver com amor, com obediência, com fé, com entrega. E mesmo esses critérios recaem numa perspectiva de subjetividade tão grande que ninguém tem como avaliar. A gente ouve por Paulo que Abraão foi o pai da fé, mas sabe lá. Sabe lá. Paulo não era Deus. Sabe lá quantos naquele dia estarão no lugar de Abraão, e Abraão será apenas para nós um arquétipo de um homem que andou em fé, mas sabe lá quantos Abraões não precederam Abraão.
anônimos, que não estão registrados na Bíblia. Já imaginaram se apenas os registros bíblicos carregassem os seres absolutamente extraordinários que já passaram pela terra? O apóstolo João diz que as obras que Jesus fez foram tantas que nem todos os livros que, se pudessem ser escritos, caberiam no planeta. E esses livros seriam sobre as obras de Jesus nas vidas humanas. Então a Bíblia é uma bulinha. É uma bula médica. É um prontuário muito básico para eu tomar a medicação certa, nas dosagens certas e saber a quem recorrer na hora dos perigos. Tem lá efeitos adversos. Aí você corre para os salmos, você corre para os evangelhos, algumas outras coisas, mas é uma bula. Não cabe na Bíblia, só cabe no livro da vida. Quem são de fato essas pessoas de subjetividade extraordinária? Não seria de surpreender se o Lázaro, que saiu daquele canto da esquina, cujas feridas os cachorros lambiam, foi assentar-se na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, num lugar espiritual que não será visível, mas do ponto de vista da individuação, da intimidade dele com Deus, num lugar superior em individuação ao de Abraão. Só se diz que Abraão, Isaque e Jacó estarão lá, mas não se diz que estarão na cabeceira de nada. E nem se diz que essa mesa terá cabeceira, porque só o olhar de Deus conhecerá a cabeceira desta mesa. Só se diz quem está, mas não se diz ao lado de quem, nem em que graus de superioridade. Jamais tal revelação nos seria dada nem aqui, nem ali e nem além. Essa é uma das coisas que estão reservadas para o mistério absoluto de Deus, de modo que nem na eternidade eu terei resposta para esta questão. Para que eu não me luciferianize na eternidade. Para que eu não diga, subirei e ficarei acima do Altíssimo. Já basta um Lúcifer na história das grandezas iluminadas. Já está provado que mesmo no ambiente da maior luz celestial, o homem surta, a criatura surta, a consciência surta. De modo que essa glória agora é toda ela para dentro e é de um conhecimento apenas pertinente ao nosso Pai que está nos céus. Mas ainda que a gente saiba disso, mesmo que do ponto de vista filosófico, a gente não desiste dela jamais por causa da nossa animalidade caída. Aí ela pode até ser abandonada em termos conceituais por nós a maior parte do tempo. Mas mesmo do ponto de vista da transcendentalidade, que é aquilo a que eu acabei de me referir, ela tem sua recorrência nos dias da nossa depressividade. Quando todos nos abandonam, quando gente em quem a gente confiava nos dá um golpe, ou quando o trabalho que amorosamente, solidariamente, altruisticamente a gente pensa que faz, porque a gente só pensa, na realidade a gente não faz por inteiro nada disso, não é reconhecido. O coração da gente na mesma hora ou se entristece profundamente ou se salva na subjetividade do galardão de Deus para nós, e a gente diz, ainda que seja um cochicho no inconsciente, mas o Senhor sabe quem eu sou para Ele. E o que não deixa de ser um pirulitozinho de nós para nós mesmos, uma lambidazinha, dizendo, não estou me reconhecendo, mas naquele dia eu serei totalmente reconhecido.
A salvação total dessa questão seria não ter nem essa solução. Seria nossa mente não ter nem esse consolo. O que é aparentemente totalmente impossível para cada um de nós, mesmo para os mais maduros de nós. Mas, deixando de lado esse elemento tão extraordinário da pedrinha branca, cujo nome ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, do processo de individuação total nosso em Deus, de Jesus dizendo, eu neles e tu em mim, e eles em nós, e nós nele, cada um, em gradações de intimidade, de sutilezas que ninguém vai nem saber contar para o outro e nem dizer, quando lá estivermos, porque ela acontecerá no nível de intimidade total e nem haverá no nosso coração esse desejo de tal compartilhamento do irreferível, tamanha será a nossa alegria indizível. Mas deixando essa dimensão para lá, e ficando aqui onde a gente ainda está, o reino dos céus de repente baixa a beça de dimensão. O reino dos céus vai virando nosso encontro humano. O mais variado encontro humano. E o coração frequentemente quer saber quem é o maior nesse reininho dos céus que a gente está aqui. De modos variados, por razões diversas. As razões são muito diversas. Primeiro eu lhes darei algumas razões negativas, que são concernentes àquela dimensão absolutamente carnal, absolutamente do homo psíquicos, não do homo pneumáticos, sobre o qual a gente já falou longamente em outras ocasiões na nossa viagem no caminho do discípulo. Mas no que diz respeito ao homo psíquicos, ao homem almático, ao homem almal, ao homem pulsional, ao homem que mistura a dimensão espiritual com a dimensão animal, com a dimensão carnal, o homem que se alegra com as dimensões espirituais da mesma medida em que precisa de doses de adrenalina, que é nessa viagem entre a graça e a adrenalina que a alma existe. Tem horas que ela está lambendo o trono da graça, outra hora ela precisa de adrenalina. Tem horas que ela está beijando o trono de Deus e os cabelos dos seus pés. Tem outras horas que ela está querendo beijar as pernas e as coxas de alguém. A alma faz essa viagem entre a celestialidade mais indescritível e o elemento terreno mais tangível. Tem horas que ela quer o pão da vida, tem horas que ela quer picanha, gordura. A alma viaja aí, essas viagens estelares e em distâncias, para nós, absolutamente impensáveis. E num átimo de tempo a gente pode vir do trono da graça para o trono das nossas glórias mais mesquinhas. E é assim que somos. Esses seres divididos entre o infinito e o finito, entre o transcendental, sublime e o animal, mesquinho, medíocre, entre o amor e o egoísmo. Ambas as coisas nos habitando ainda. Porque, como diz Paulo, conquanto o caminho do que seja excelente nos esteja proposto, nenhum de nós o alcançou em plenitude. Todos nós o conhecemos em parte, nós amamos em parte, vemos em parte, profetizamos em parte, discernimos em parte, tudo em nós é parcial, não há nada ainda em completudes absolutas em nós, ainda que estejamos satisfeitos, como satisfeitos devemos estar em cada dia chamado hoje, vivendo na graça de Deus essa tensão do já e ainda não, já e ainda não, já e ainda não.
já na plenitude possível no dia de hoje, ainda não em relação àquilo que nos aguarda, que está muito para além do que este corpo de morte e essa existência de relatividade pode suportar. É nessa tensão que a gente existe. Já e ainda não. Já, porque em Cristo eu já estou assentado nas regiões celestiais nele. Ainda não, porque eu ainda caminho na relatividade deste mundo, da terra, dos encontros da minha própria relatividade com a sua relatividade e com as circunstancialidades que nos relativizam todos os dias. Concordam e entenderam? Então ainda, repito, que do ponto de vista conceitual a gente tem atingido determinados entendimentos, o conceito não nos salva das pulsões do cotidiano. E nas pulsões do cotidiano, com versões diferentes, essa questão existencial que nem sempre se manifesta como pergunta, mas às vezes como sentimento, se manifesta em nós. Quem de nós é o maior no reino dos céus? Aí você, do seu complexo de inferioridade, diz, é claro que eu não estou me comparando com Abraão, nem com Moisés, nem com Paulo, nem com Elias. Aí você vai eliminando os caras que, no seu complexo de inferioridade, você acha que estão muito para além de você. Porque o nome deles está na Bíblia. Nesse sentido, tem gente que fica até com inveja de Jezabel, porque o nome dela aparece na Bíblia, e o seu não. Nomes bíblicos dão uma inveja danada em algumas pessoas, historinhas da Bíblia. A gente chega até a pensar, meu Deus, essa experiência que eu tive contigo merecia estar na Bíblia. Tem historinhas na Bíblia que eu não sei nem por que estão lá. Aquele levita com a sua concubina, aquela história toda. Tem tantas histórias que a gente acha assim, poxa vida, tem tanta coisa mais legal acontecendo já aqui, agora, e há muito tempo atrás. Mas está na Bíblia, dá uma inveja. Mas no seu complexo de inferioridade, você diz, não, mas aqui no meu ambiente, na Bíblia do hall de membros da minha comunidade, ou do grupo que eu frequento, ou das pessoas que eu conheço, ou desta geração que eu vejo, que eu enxergo. Ainda que eu não seja o maior pregador, nem o maior falador, nem o mais visível de todos, ainda que eu seja gago como Moisés, ainda que eu não seja conhecido pelo mundo e seja um peregrino quase anônimo como Abraão, será que no ambiente da minha existência, quando o Senhor olha para mim, nesse estado atual que eu estou me sentindo, no qual estou me achando, será que no dia de hoje, pelo menos hoje, eu não seria um dos maiorzinhos no meio dessa cambada, no reino dos céus, possível das minhas visibilidades? Ou quando essa pergunta não vem nessa perspectiva, ela vem de um outro modo. Ela vem quando a gente diz, graças a Deus eu não sou como fulano. Pelo amor de Deus, já ouviu tanto, já ouviu tanto, já ouviu tanto e continua nesse besterol. A gente está dizendo que nós somos superiores no reino dos céus a essas pessoas. E tanto mais quanto a gente olhe e ache que todos são imbecis e infantis e tolos, tanto maior é a afirmação inconsciente e velada da nossa superioridade no reino dos céus. Ainda que a gente jamais tenha coragem de tal confissão, mas ela se manifesta sem verbalização, se manifesta como julgamento, se manifesta como sentimento, se manifesta como impressão, se manifesta como ira, se manifesta como raiva, se manifesta como desapontamento que diz, puxa vida,
Como é que essa pessoa não entende nunca? Afirma o fato de que eu entendi, que eu estou acima, que eu sei, que é um retrocesso que eu não faria. De modo que a gente derrapa e patina nesse terreno de maneiras diversas, para além da nossa consciência do fato. Numa subjetividade de pecaminosidade tão sutil que a maioria de nós não se dá conta. Mas Paulo lista algumas questões das mais grotescas, antes da gente entrar nas sutis, que nos colocam nessa disputa por grandezas. Bom, essas disputas por grandezas se tornam mais grotescas entre aqueles que têm dons ou ambições de maiores aparências e visibilidades no horizonte da história do serviço ao reino de Deus no mundo. Tanto maior quanto seja a ambição de visibilidade ministerial ou de serviço de uma pessoa, tanto mais grotesca e bizarra será a motivação dele de busca de superioridade e de ser maior no reino de Deus entre os homens. As pessoas mais tímidas sofrem desse mal pelo reverso. Sofrem desse mal de um outro modo, mas não expressam o elemento grotesco, caricato da sua expressão. É só ligar os canais de televisão que a gente vê as expressões caricatas e grotescas e bizarras das superioridades no reino de Deus, de cada um apresentando as suas superioridades e os seus ministérios. Essa palavra ministério já parece um palavrão no meu ouvido, porque ele já significa isso. É a minha ordem de grandeza, é o meu grau maçônico, é o tamanho e a expressão do meu ministério. Pobre dos que louvam seus ministérios. Esses, em geral, são os mais grotescos na sua afirmação não subjetiva, mas explícita das suas grandezas no reino de Deus e, por conseguinte, supostamente da transcendência celestial. Porque esses já caíram no nível de tamanha basicalidade que eles já contam essa grandeza em números. Como centenas, talvez milhares de vezes no curso desses 38 anos pregando o Evangelho, eu ouvi pessoas virem para mim dizendo assim: pastor, como é grande o seu galardão. Especialmente assim naquelas noites de cruzadas que eu fazia antigamente nos estádios de futebol, com milhares de pessoas ali, e você fazia um convite para as pessoas virem a Cristo. Aí lá vinham 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 de uma pancada só. Pá! Todo mundo chorando. As igrejas panicadas porque não tinham tantos conselheiros para atenderem a tantos convertidos. Lá ficava todo mundo me falando no ouvido, os pastores: ó, pede para ninguém ir embora, pede socorro, qualquer crente que possa ajudar, para pelo menos tomar nota dos nomes, para a gente correr atrás nas casas. E depois eram aqueles tapas para todo lado nas costas: seu galardão não tem tamanho. Eu fazia 4, 5 eventos dessa magnitude por semana. Imagina quantos tapas nas costas. Meu galardão, pelo amor de Deus, era uma coisa incomensurável como a do Frei Serapião. Imenso, descomunal, como era grande, incomensurável, diria o Paulo Silvino ao Jô Soares nos velhos tempos. Mas era grande. Era serapiônico.
de tão grotesca que é a observação da crentalhada que vai caindo nessa coisa numeral, quantitativa, que é contabilizada assim. Porque para a maioria dos crentes, o fruto que alguém pode dar em Deus não é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ao contrário, o único fruto que crente conhece é crente levantando a mão, é um fruto. Aí o cara vai contando os frutos. Tem gente que tem caderno de galardão. E ora todo dia por aqueles caras que é para não perder coroa, a diamante na sua coroa, pedra na coroa. Porque se o cara se desviar da fé, é uma pedra que cai na coroa do bicho. Coroa banguela para ele. Vocês vão dizer que eu estou inventando alguma coisa? Não é assim que corre? Que se anuncia? Pelo amor de Deus, deixe-me começar da basicalidade total, para a gente fazer viagens astrais depois. Mas começa da coroa banguela, dessa quantificação. E eu disse que esse surto acomete muito mais aqueles que têm algum desejo de apresentarem um serviço a Deus que seja absolutamente visível aos homens. Nada contra ter um dom de Deus que, em sendo exercido, se torne visível. Tudo contra desejar que o dom que Deus deu a você, que em sendo exercido se torne visível, seja visível aos homens e apreciado pelos homens e louvado pelos homens. Aí você começa a perder tudo. De modo que ter um dom ou ter dons da graça que tornem você alguém que o expresse na perspectiva da visibilidade, não tem nenhum problema. Se o seu coração carregar o espírito de João Batista que diz, convém que ele cresça e que eu diminua, se o seu coração mantiver a certeza de que conquanto você seja aquele que é visto, mas só aquele que vê, sabe o que de verdadeiro existe para além do que seja visível aos olhos no coração dos milhões de anônimos, que jamais terão dons de tamanha expressividade, mas carregam graças indiscerníveis, de glórias imponderáveis no coração, de modo que a salvação de quem tem dons de aparência e de visibilidade é viver na sua total relatividade, crendo que até o exercício do seu dom está provocando no outro crescimentos e profundidades que muitas vezes transcendem a daquele que a expressa. Mas aqueles, no entanto, que têm dons de visibilidade são os que correm o risco de mais caírem no surto grotesco e caricato dessa manifestação. É o cara que prega, é o cara que ensina, é o cara que canta, é o cara que preside, é o cara que administra, é o sujeito que escreve, é aquele que produz materialidades, ou é aquele que serve de uma maneira tão esteviniana, do ponto de vista do diácono de Jerusalém, com tanta graça, que todo mundo vê a diaconia, o serviço dele. Esses que parece que no exercício do seu dom, e eu repito, nada contra, o Evangelho se manifesta através de rostos e de expressões humanas e de veemência também, e muitas vezes. Mas o perigo é de que aquilo que é tão visível se transforme em nós em algo tão grotesco. Para que o visível, que não se pode fugir dele, não se torne algo grotesco, é preciso que o visível seja todo dia
colocado sob a sutileza da graça que não se gloria em visibilidades, mas apenas naquilo que o Senhor vê no coração. É preciso que todo dia o indivíduo exista numa existência na qual não haja nenhum palco, nenhum spotlight, nenhuma luz de TV, nenhum olhar humano embevecido. É preciso que todo dia ele se olhe na luz de Deus, dizendo: na tua luz eu vejo a luz. Só tu me fazes ver os caminhos da vida. Se ele não fizer esse exercício diuturnamente, ele surtará. De modos diversos, mas surtará. Alguns de maneira grotesca, tão grotesca que a gente sente a energia da soberba arrogante deles. Outros nem a escondem, as declaram em palavras abruptas. Mas outros são bem guardados, são sóbrios o suficiente para não deixarem que terceiros notem tanto, mas os corações deles se inflam e se incham. E eles vão perdendo a graça que não tem que ser perdida porque alguém expressa visivelmente a graça de Deus diante de olhares humanos. A graça de Deus na minha vida não tem que ser minha inimiga por eu expressá-la ante os seus sentidos. Mas ela só não se transformará num carisma contra mim se eu praticar o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Do contrário, ela me perverterá no indivíduo que começará a crer mais no que apresenta do que de fato naquilo que diante de Deus ele seja todo dia, e não para reconhecer e contabilizar, apenas para se curvar em adoração que não se compara com ninguém, mas apenas diz: Senhor, mais de ti eu quero. Vamos ver então a lista dos elementos grotescos que Paulo apresenta e, sobretudo, relacionado àqueles que desejam pregar o Evangelho ou aparecer na visibilidade das expressões humanas de serviço e de ministério. Senhor, quem de nós é o maior no reino dos céus? Aí abram primeiro aqui comigo em Filipenses, no capítulo 1, quando Paulo está preso e tem um pessoal querendo infernizar a vida de Paulo porque Paulo está preso. Está sem liberdade, está sem conseguir ir e vir, não está podendo se mover. Perdeu a mobilidade ministerial visível. Está acorrentado. Está contido em Roma. Está vigiado pela guarda pretoriana de dia e de noite. Não tem permissão para ir a lugar nenhum. Todos os vulcões de paixão dele estão aprisionados naquele calabouço. Ele tem que se contentar em conversar com poucos. Ele tem que se contentar num mole que um guarda pretoriano dê a ele para ele dar uma evangelizadinha. Ele tem que se contentar numa carta que ele escreve e que ele envie, pedindo a Deus que os outros leiam e levem a sério. Porque ele mesmo não pode ir. E por causa dessa circunstância tem um pessoal tirando onda. E vejam como o próprio Paulo se incomoda com a onda que os outros estão tirando. Mostrando a humanidade dele também nesse momento. Porque ele confessa que aquelas pessoas fazem aquilo que faziam querendo suscitar aflição nas algemas dele. E ele tem lá as suas lutinhas para não ficar aflito. Para não cair em desespero total. Ele diz no verso 12: quero, irmãos, ainda cientificar-vos
de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aleluia, né? De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e dos demais. Bom, já que eu estou sem poder atingir a muitos, pelo menos deixo eu atingir os melhores. Porque os da guarda pretoriana raramente não se tornavam senadores romanos. E já eram filhos de nobres, já era a guarda de maior excelência do Império Romano, e a maioria dos generais romanos saíram da guarda pretoriana, alguns césares saíram da guarda pretoriana, de modo que ele está lidando com o ITA. Ele está no ITA, preso por alunos do ITA. Assim é só gente do MBA ou de Harvard. É a guarda do Palácio de Buckingham. Só que com possibilidade de virar William. Já nem digo Charles. Em outras palavras, é um pessoal fina-flor do abacaterol, como diria minha mulher. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, desse pessoal de influência. Dá até para criar aqui o Madonep de guardas. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, que a cadeia dele tem que gerar alguma coisa, senão ele entra numa depressão, coitado. Ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aleluia também, Paulo, meu irmão. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja. Tem muita gente que proclama a Cristo por inveja. Pelo amor de Deus, vocês não têm ideia. Olha, inveja é um motor missionário e evangelístico que não tem tamanho. Eu passei a minha vida toda vendo gente pregar o evangelho por inveja. O cara diz assim, pô, esse cara está se dando bem. Será que é o jeito dele falar? Aí ele começa a tentar se clonar por você. Ele fica pegando tudo o que você fala e está gravado, ele ouve milhares de vezes, ele repete tudo igualzinho. Ele conta até as mesmas histórias e ilustrações como se fossem dele. Aí ele vai, ele diz, deve ser o jeito, deve ser o jeito. Aí ele vai e fala do teu jeito e não dá certo, ele diz, bom, não é o jeito. O que será, meu Deus? Aí ele vai ver que é o tempo de oração. Aí ele vem e te pergunta, quanto tempo você ora? Você ora todo dia? Tem gente que quer saber de que horas a que horas. Para ver se o fuso horário carrega uma graça especial. Como você ora? Aí o cara vai. Tem gente que chega e diz assim, escuta, por onde foi que você começou a pregar o evangelho? Como mais de um já me disseram. Que é para eu poder percorrer os seus passos. Eu vou até Manaus. Vou começar de lá, vou dar um jeito de pregar na Igreja Presbiteriana Central de Manaus, de lá eu vou, depois eu vou para a Igreja Presbiteriana Betânia, depois eu vou pregar na ABI, depois eu vou ali, depois eu vou acolá, eu vou fazer o roteiro, que é para ver se eu chego aí. Vocês estão pensando que eu estou de brincadeira? Isto existe assim mesmo. Desse jeito e desse modo. Tem gente que chegava para mim e me perguntava, escuta, quem é o teu diretor de marketing? Eu digo, que diretor de marketing? Não, você tem que ter um diretor de marketing. Não é possível, cara, você está em todos os melhores eventos e mais cobiçados e desejados do mundo cristão, você é convidado para abrir e para fechar. Quem é o cara que te indica? Eu digo, ai meu irmão, você não sabe o sacrifício que eu faço para ir nesses lugares, é uma luta, a maioria das vezes eu não tenho como ir, não vou para a maioria deles. Ah não, me diz quem é, eu digo, não tem ninguém.
Me lembro de uma história patética, que eu já contei mais de uma vez, mas ela é tão patética que vale a pena a repetição, de um rapaz que me disse, olha, eu estou chegando dos Estados Unidos com uma carta de recomendação do Billy Graham, com uma outra do Luiz Palau, com uma outra do Alberto Montese, com uma outra dos evangelistas da década, que na década de 80 eram internacionalmente bastante conhecidos fora do Brasil. Cada um me recomendando aqui para o Brasil, porque eu tenho o plano de dentro de um ano me tornar o maior evangelista brasileiro. Agora eu quero conversar com você para saber como é que você fez. O Billy te deu alguma carta? Eu digo, não, nenhuma carta não, nem o Palau, nem o Montese. Mas você os conhece? Já os conheço sim. Mas nunca pediu nada deles? Não, só do Billy Graham oração. Do Luiz Palau, sinceramente, nada. Com todo respeito por ele, ele me vazava uma coisa que não me agradava nas caras e bocas e não sei o que. O Alberto Montese, você ia conversar com ele, o cara só queria te dar relatório de quantos convertidos tinha havido em cruzada dele. Isso já me, desculpe a expressão, me broxava. Não. Aí, mas escuta, como é que você faz? Porque para onde eu vou, todo mundo fala em você. Como é que você faz? Para ficar assim? Eu digo assim como, meu irmão? Eu não fiz nada. Eu passei a minha vida trabalhando contra mim. Nunca quis ter gradações, nunca quis ter diplomações, nunca quis ter moções. Nunca pedi a ninguém para me indicar lugar nenhum, nunca aceitei ser diretor nem presidente de coisa alguma, fujo de todos esses boards de diretores mundiais, falto aos eventos imperdíveis internacionais nos quais estou escalado, às vezes os troco para ir pregar numa merrequinha de uma coisa onde Deus me disse vai lá que vai ser melhor, e não lá onde vão estar todos os evangelistas do mundo reunidos, eles ficam com ódio de mim às vezes, porque eu faço isso. Então, nunca fiz nada, não. Aí o cara insistindo comigo, mas ele insistindo. Ele disse, olha, eu já montei uma estratégia de marketing. E eu já contratei um cara, ele está preparando a minha campanha. Eu vou ser lançado numa página interna da Veja. Me mostrou o boneco dele lá. Aquela coisa assim, bem de evangelista com o braço num púlpito e aquela cara de sedutor de pecadores imbecis, ali, né, aquele biblão do lado de cá. Aí, aquele paletó preto, a botoadura. Naquele tempo tinha que ter aquele negócio na gravata, assim, com um diamantezinho e uma pombinha do Espírito Santo do lado de cá. Assim. Aí, ai meu Deus, que coisa mais horrível. Aí ele vai também botar em todas as cidades do Brasil, já contratamos outdoors. Que vão dizer, chegou recomendado por Billy Palau e Montese, o maior evangelista do Brasil, fulano de tal. E eu ouvindo aquele negócio, aí vem as campanhas de rádio e de TV em cima. Para o meu nome ser saturado, o povo tem que receber saturação do meu nome. Eles vão ter que saber meu nome assim. Olhou para o lado, meu nome vai ter que ser um reflexo condicionado. Eu ouvindo aquele negócio. Aí dizendo, mas escuta, você tem um segredo. Me conta. Aí nisso começou a cair uma chuvarada, isso era em São Paulo. Uma chuvarada com trovões, relâmpagos. E relâmpago. E raio. Pá! E o cara me dizendo, me conta. Como é que eu faço? Aí eu falei, olha, você quer saber mesmo? Aí ele diz, me conta. Eu falei, vai chover, meu irmão. Vai trovejar, vai relampejar, vai virar raio. Aí vai acontecer.
Você já viu algum outdoor da chuva? Você já viu algum raio precisando de anúncio? Você já viu tempestade, a não ser para o povo fugir da alagação, precisar de publicidade? Vejam que linda será a tempestade de amanhã. Se for natural, é. Se não for, não é. Infelizmente, o que eu tenho a lhe dizer é que você não é e nem será. Porque só o modo de você fazer isso já me diz, com angústia no coração, de que você vai gastar milhares de dólares que já foram levantados nos Estados Unidos para essa sua empreitada. Isso vai dar em absolutamente nada, como em nada deu. E se ele estiver me vendo ali pela televisão, o que não será de todo estranho, ele sabe que eu estou falando absolutamente a verdade. Não se incomodem com esse bichinho, não. O que é, hein? Ah, morcego então não é problema, porque ele não bate ninguém. Ele não bate ninguém. Então é só ser lógico, tá? Ele desvia. Ele não é burro. Então não seja menos inteligente que o morcego. Ele não bate ninguém. Pois bem, inveja é um motor danado. Aqueles conclaves de evangelistas mundiais, eu fui a vários deles para mais ou menos do ano de 88 em diante, eu não quis mais ir a nenhum. E era tanto mais quanto glórias queriam me dar naqueles conclaves, e é que eu fugia deles mesmo, porque eles foram virando uma coisa patética, nojenta, cebosa, movida a inveja. Você olhava os bastidores, era aquela guerra de quem é que vai falar primeiro do que quem é que está na frente, quem é o keynote speaker, quem é este, quem é aquele. Aí você viu, o fulano bateu no ombro do cicrano, será uma indicação de que ele é o próximo? Era um negócio assim horroroso, tudo inveja. E Paulo diz aqui, uns pregam por inveja. Invejas diversas. Tem uns que têm inveja de serem vistos, outros de serem conhecidos, outros de serem famosos, outros é inveja de poderes visíveis, de dons, de curas, de carismas. Outros têm inveja da fala, da expressão. Outros têm inveja da alegria que suscitam nos que ouvem, ou da consolação que produzem, seja lá o que for. Ou da resposta que obtêm, ou do carinho que granjeiam, mas inveja. Paulo diz que a segunda coisa grotesca, bizarra, caricata, nessa área que aparece é a porfia. É a disputa, cabeça com cabeça. Pelo amor de Deus, vocês não têm ideia de como esse negócio existe. Só existe. Você vai em reunião de conselho de pastores nas cidades, é um nojo. Ou reunião de presbitério, ou de junta de denominações e diretórios, os relatórios das igrejas, cada um querendo dizer que cresceu mais, que batizou mais, que alcançou mais. Alguns não ganham tanta gente numericamente, mas aí se dedicam à tarefa de levantar fundos. Nossa igreja não batizou tanta gente, mas está com caixa alto de dinheiro. Mas é porfia, é porfia. Ou então é a porfia diplomática, dos diplomas. É o pastor que não cansa nunca de se diplomar. E ele vai se diplomando, se diplomando, se diplomando, depois já está se diplomando em aposentadoria celestial. Ele é doutor em aposentadoria celestial, mas o cara quer se diplomar e apresentar os diplomas. É decano dos diplomas, mas porfias de todos os níveis. E tem porfias supostamente piedosas também, porfia de oração. Eu oro mais do que o fulano. Como eu já ouvi isso?
fulano é um homem piedoso, ele só não ganha de mim na oração. Ele jejua, ele só não ganha de mim no jejum, porque eu jejuo mais do que ele. Eu aguento mais, é igual o menino que mergulha, prende a respiração e vê quem aguenta mais tempo embaixo d'água. Porfia. Então um bando de cavalo correndo em baia, para ver quem chega primeiro, qual é a igreja que cresce mais. Hoje em dia, no meio deles é quem tem mais tempo de rádio, quem tem mais tempo de televisão, quem é dono disso, daquilo outro. É nesse nível que a porcaria anda, mas é porfia. Vocês não acreditam, mas eu já encontrei pastor porfiando com pastor para saber quem é que tinha a mulher mais bonita. Cara, tu é feio e ungido, mas o que te salva é que a tua mulher é linda. Aí alguém diz, aí o outro diz, mas não mais do que a minha, aí não mais do que a minha. E você via que não era aquela coisa inocente que às vezes o cara que é casado com uma mulher baranga diz por amor a ela mesmo. Não, é porque achava, e eram os que tinham realmente as mais apresentáveis que entravam na disputa. É um bando de imbecilidade que você não pode entender. Como a cretinice que essa questão aqui, quem é o maior, gera no coração humano. Porfia. Aí Paulo prossegue. E diz, outros, porém, pregam e se esforçam em pregar de boa vontade, o que é natural. Deveria ser sempre assim, pela melhor de todas as vontades, que é a glória de Deus e o alcance gracioso dos seres humanos. Estes, portanto, pregam por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aí Paulo se mete aqui na história sem muita necessidade, a meu ver. Porque parece até que esses pregam por amor para suprir a falta que ele está fazendo, né? Aqueles, contudo, os outros, pregam a Cristo por discórdia. É outro tema poderoso. Nos nossos dias, frequente para todo lado, que é o tal do novo mover. Se escuta, o fulano já está nessa linha há muito tempo, eu agora vou entrar nessa daqui, que é para eu ser o... É um nicho diferente de marketing, mas é discórdia. Agora mesmo aqui, não faz muito tempo, eu comecei a ouvir dizer, gente aqui de perto, entre Goiânia e essa rota aqui, que tinham mudado de ênfase por causa do rei do gado, do Valdomiro, que está milionário de gado. Aqui está cada dia mais milionário de gado, aqui no Mato Grosso. Por causa do Valdomiro, nessa ênfase de milagres, tinha gente que antes só estava na quebra de maldição, na regressão, na cura interior, resolveu abandonar isso para entrar na linha do rei do gado, que está dando mais certo. É uma porfia misturada com esse elemento da discórdia. Aí, nisto, eles fazem também como discórdia em relação a quem esteja pregando genuinamente o Evangelho. Tem gente que diz o seguinte, não, por esse veio, por essa via, eu não me darei bem porque os dons dessa pessoa são significativos demais, então deixa eu encontrar uma linha tergiversante. Como eu também já ouvi dezenas de vezes, olha só, você está pregando o Evangelho puro e simples, agora eu escolhi esse veio aqui que é para eu poder ter uma chance de ser visto, rapaz. Se eu for pregar somente o Evangelho, eu não vou ser percebido. Eu tenho que dizer umas coisas esquisitas que é para eu ser percebido. Vocês acreditam? Pelo amor de Deus, creiam. Porque é isto mesmo que acontece a 3x2. E Paulo diz, insinceramente. E outra vez ele se inclui na história, porque eu estou preso, julgando com isto suscitar tribulação às minhas cadeias. Até gente que não pregava está pregando agora, só para eu ficar fulo da vida na prisão.
E estão pregando o que eu não pregava, só para eu morrer de raiva aqui. Esses são alguns elementos chulos, grotescos, caricatos, porém extremamente reais. Tanto quanto são reais, esses que ele apresenta aqui escrevendo aos Tessalonicenses. No capítulo 2, onde ele outra vez se refere aos de Filipos, né? A experiência dele, que em Filipos ele tinha sido maltratado, ultrajado, como é do conhecimento de vocês. Nós tivemos ousadia e confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o Evangelho, assim falamos, não para agradar a homens, mas a aqueles que pregam apenas aquilo que os homens querem ouvir, para ver se eles sobressaem por agradarem os ouvidos da maioria. A verdade, diz Paulo, é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Mas tem muita gente que, para criar a aura da grandeza, da fama, bajula tudo e a todos e de todo modo. São reis da bajulação e da adulação para ver se conquistam e granjeiam corações e se tornam grandes ante as percepções e as visibilidades humanas. E também há aqueles que usam de intuitos gananciosos. Também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós e nem de outros. São exemplos da bizarrice, da coisa caricata, do cara que de fato faz isso, bajula, adula, vê e pesquisa. Hoje em dia tem pesquisa de marketing para saber o que o povo está querendo mais ouvir, o que está caindo melhor. Quais são as carências? Como me perguntavam no passado, escuta, qual é o departamento de marketing que te dá essa intuição profética que você está sempre dizendo as coisas agudas que o povo está precisando ouvir? Eu digo, nenhum. Porque existem aí grupos que contratam agências para pesquisarem. Para eles chegarem, não para dizerem o que seja a necessidade das pessoas, mas aquilo que, em sendo dito, suscita uma resposta positiva em favor deles. E com intuitos gananciosos. Outros não se pagam com a ganância que se transforma em dinheiro, mas com o intuito que se transforma em glória humana. Tem uns que querem grana, tem outros que se satisfazem apenas com fama. E a gente pode ir um pouquinho mais adiante e chegar aqui a Tito, pulando um monte de coisas acerca disso, que senão seria exaustivo demais. Mas aqui em Tito, no capítulo 1, no verso 11, Paulo fala daqueles que pervertiam casas inteiras, ensinando o que não deviam por torpe ganância. Que era aquela ganância mais sórdida de dizer, essa é mais uma família que eu tenho no meu bolso. É mais um grupo de contribuintes. Torpe ganância. Esses são elementos sórdidos. Se você quiser encontrar mais sordidez ainda hoje, você que está aqui, você que está me vendo em casa pela VMVTV, leia a segunda epístola de Pedro e a epístola de Judas inteiros, que você vai ver a lista de coisas horrorosas que são listadas como habitando o coração daqueles que, tendo dons de visibilidade, frequentemente sucumbem à visibilidade dos seus dons, caindo na falácia de todos esses elementos aqui descritos e de vários outros, igualmente bizarros e nojentos. Mas, como eu dizia, a maior parte do que a gente vê
por parte daqueles que aparecem mais nos chamados ministérios, o motor desses ministérios, se um dia foi amor, logo, logo deixa de ser e passa a ser inveja, disputa, discórdia, cobiça, ganância, glória humana, fama, sórdidos interesses, dinheiro, poder, demonstração de poder. Porque o cara acha, depois de um tempo, que ele ganhou uma permissão divina. Porque a mente dele ficou tão pequenininha nos números e nas contabilidades das multidões que vêm para as reuniões, que ele acha que ele ganha uma permissão para surtar de maneira luciferiana e diabólica. Que ele pode ter como pagamento o usufruto total de todo o dinheiro que ele possa amealhar e arrecadar e usar de todos os estratagemas e ardis que ele consiga a fim de reunir gente, porque parece que Deus se importa é com grandes ajuntamentos populares e não com o coração. Mas este, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é o elemento mais básico e caricato a desenhar esse surto de grandeza no reino de Deus ou no reino dos céus. Nós vamos hoje parar aqui. Na quarta-feira que vem nós vamos olhar nessa mesma perspectiva para os surtos sutis. Eu me sinto hoje aqui como quem abriu um liquidificador e mostrou uma máquina para vocês. De tão raso que é isso. De tão nojento, de tão básico. De quase tão inacreditável. Que haja seres humanos que dizem que creem em Deus, que creem que Deus vê o coração humano e existam nessa perspectiva, nesse nível de vaidade, de inveja, de buscas gloriosas, de competição, de disputa, de número, de poder, de contabilidade, de fama, de glória, de marketing, de aparência e de expressões. Mas, infelizmente, eu lhes digo, 95% dos que ainda pregam com visibilidade o Evangelho são movidos por essas máquinas, por esses motores e por esses combustíveis. Vocês só continuarão a pensar diferente se quiserem ser de fato idiotados. Mas se quiserem crer na sinceridade de alguém que não nasceu ontem, e que conviveu nas entranhas de todo esse meio, eu lhes digo em nome do Senhor Jesus, com verdade não minto, os motores da chamada evangelização evangélica são inveja, porfia, discórdia, ciúme, ganância, busca de glória e de fama, dinheiro, poder sórdido, interesses absolutamente escusos, culto ao ego, busca desbragada, não de serem os maiores no reino dos céus, mas de aparentarem serem os ayatolás poderosos da religião cristã no meio dos homens. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem não quiser mais seguir a este engano, que tenha ouvido aquilo que hoje eu disse com constrangimento, porque eu estou acostumado a pregar o Evangelho e buscar atingir as cordas do coração humano, a fim de edificar-nos, e não ficar apenas fazendo uma descrição histórica das caricaturas e das bizarrices, mas que são necessárias nesse ponto da nossa viagem, para que a gente saiba em que níveis estamos lidando. E como o caminho do verdadeiro discípulo viaja cada vez mais por essa fogueira de vaidades,
quando o diabo veste de fato Prada entre nós. Vamos ficar em pé. Não esqueçam de mandar as perguntas para doraramos2@hotmail.com. Pode seguir a lista de Mateus ou de qualquer um dos evangelhos e eu vou selecionando conforme uma sequência que eu acho que seja evolutivamente mais interessante para a nossa caminhada. Agora, só vale perguntas feitas diretamente a Jesus nos 4 evangelhos. Tá bom? E as que forem repetidas, por favor, não mandem, né? Ou apenas escolha. Ou então diga, em Mateus, em Marcos e em Lucas, essas 3 perguntas aparecem. Faça uma síntese das 3 e me apresente numa proposta só, porque às vezes no evangelho é uma palavra que é diferente da outra, mas a soma dos sinóticos, dos evangelhos sinóticos, nos dá uma percepção mais global da questão. E eu terei todo o prazer de assim fazer, tá bom? Tudo bem, gente boa? Então, perdoe-me pela bula. Porque eu me senti hoje aqui como quem deu um banho num Rottweiler. Como quem tirou pulga de um cão. Como quem teve que ficar tocando tambor ao invés de tanger uma harpa. Mas se a gente não entrar por essa viagem grotesca, nós não vamos chegar nesse quesito aqui de quem é o maior, às sutilezas que em nós se escondem. Porque hoje aqui foi fácil para todo mundo ouvir. Fácil. A Négia, por exemplo, estava numa tranquilidade. Que ela vive me dizendo, eu não tenho, tudo que eu não quero é aparecer, nem falar em público, nem não sei o que. Hã? Não vem na quarta que vem? Vem sim, moleca. Você tá presa. Mas olha só, e quem é que disse que era na quarta que vem, né, gente? Isso aí pode evoluir, né? Então, mas eu estou dando um exemplo aqui, porque ela é uma pessoa que se esconde praticamente das coisas. A gente tem que segurá-la porque é cheia de dons maravilhosos. Mas ela não gosta das expressões públicas. Tem outros que gostam mais das expressões públicas dos dons. Eu não tenho alternativa. Eu praticamente nasci no Evangelho sem alternativa. Eu já nasci assim, gritando para o lado de fora. E tem dentro de mim uma coisa que, se eu me calar, eu fico consumido para dentro. Eu tenho uma combustão para o lado de dentro. De modo que, para alguns, parece que a maior pertinência do que eu falei hoje aqui entre os presentes foi para mim mesmo. Mas eu lhes confesso de todo o coração no Senhor Jesus que 98% da minha vida esse não foi o meu problema. Na quarta-feira que vem eu lhes direi exatamente quando eu viajei sutilmente por dentro de alguns desses problemas. O suficiente para me desviarem anos-luz da pureza e da simplicidade devidas a Cristo Jesus. Uma rateadinha. E você já vai noutra direção. De modo que eu sei exatamente o estado de deformidade no qual estão esses indivíduos pelo abraçar absolutamente famigerado, explícito e declarado deles em relação a isso, medindo pela nesga da minha volta. E no que gerou em mim, eu fico imaginando o estado daquilo que tenha produzido na alma deles e no embrutecimento que, porventura, nessas pessoas não produz e não tenha gerado. Agora, preste atenção num detalhe. A ordem de grandezas é relativa também. Porque eu vejo pessoas com surtos idênticos tendo um ministério que cobre 4 pessoas. Dentro de casa.
O sujeito vira um aiatolá dentro da casa dele, para a mulher e para os filhos. Aqui eu sou o sacerdote dessa família, ele se exalta, e lá ele é o rei da cocada preta. Então tome cuidado, porque a ordem de grandeza é relativa, ela é de acordo com o âmbito do surto particular de cada coração e daquilo que você chama meu mundo e meu alcance. Por isso não fique olhando só para os exemplos, para os mega exemplos que eu dei. Pense na possibilidade de que você viva a síndrome da mega pequenez. Que é onde você tem megalomania em cima de elementos microscópicos, mas tem. E aí funciona também com inveja. Tem inveja da mulher, tem inveja do seu irmão. Porfia. Quanto marido e mulher eu não vejo porfiando nas igrejas para ver quem é que é o mais piedoso? Ai, pelo amor de Deus, se a gente fosse ficar falando essas coisas, a gente iria passar a noite aqui quase que com o sentimento de que está fazendo fofoca, de tão pequeninas e medíocres que são as realidades a alimentarem aquilo que em nós deveria ser pura sublimidade e por causa dessas coisas não são. Os pastores que estão aqui comigo e que me ouvem, os que já circularam bastante no meio cristão, ou as esposas de pastores que aqui me ouvem, sabem exatamente como é que são as contabilidades, como é que se medem os ombros, como é que o cara bota para fora para ver quem tem o maior, como é que ficam assim embaixo d'água aguentando o fôlego para ver quem é que suporta mais tempo. É tudo nessa base, infelizmente. É por isso que se diz, porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Porque essa é a maior demonstração de decadência, uma decadência que só aumenta, 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 e que se torna quase que a massa por inteiro das nossas motivações. Você vê as pessoas que me escrevem ou me perguntam sobre ministério, a maioria delas, por trás da pergunta subjaz uma questão dessa de espaço, grandeza, oportunidade, visibilidade. Pedem para a glória de Deus, para o Senhor os fazerem absolutamente notados, percebidos e conhecidos para a glória de Deus da minha face. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, que nós não fiquemos apenas olhando para aqueles que aparentemente são os ídolos dessas descrições, mas que nós também vejamos agora as sutilezas das nossas porfias ministeriais e de dons e de serviço, das nossas invejas ou das nossas disputas, das nossas querelas, das nossas ganâncias, das nossas ambições, que nem sempre são por visibilidades grandes, mas por apreciação, por afirmação de significado, por reconhecimento. Aqueles que são os mondrongos grotescos, as caricaturas chocantes de outdoor, são tão bizarros que chegam a se tornar desnecessários nas descrições que se faça acerca deles. Mas em medidas muito sutis. Cada um dos que aqui não tem tais surtos de grandeza visível tem, todavia, os mesmos surtos nas necessidades de significado, de afirmação, de reconhecimento. O que gera inveja, disputa, porfia. Não tem ganância de dinheiro, mas tem ganância de afirmação. Não tem
insinceridade para enganar os outros, mas tem insinceridade quanto a confessar suas próprias motivações. E se vestem muitas vezes de falsas piedades. Todos nós, Senhor, por mais firmes que estejamos, a Tua palavra diz, somos ainda pura vaidade. Por isso, ajuda-nos a percebermos que essa pergunta, quem é o maior no reino dos céus, para alguns ganha elementos grotescos de visibilidade externa, para outros ganha a sutileza das subjetividades dos que dizem: para o lado de dentro eu cresci incomparavelmente em profundidades inimagináveis. Minha intimidade com Deus não tem igual. Senhor, seja qual seja o polo, o dos que querem ser ídolos nos panteões, ou daqueles que idolatram a sua própria suposta intimidade contigo, cada um de nós peca nas mesmas coisas. Por isso, ajuda-nos a cairmos diante de Ti, a nos prostrarmos quebrantados, sem pensarmos que esta palavra descreveu grandes cenários. Porque para quem teve ouvidos para ouvir, ela descreveu até os cenários dos recônditos mais sutis dos nossos auto-enganos. Eu te rogo por mim e por todos os meus irmãos, pedindo que Tu nos tornes servos uns dos outros, no reino que só tem um rei, que é o reino de Deus e que só tem uma dimensão, que é essa da celestialidade, aonde ninguém é medido por nenhuma medida, aonde todos nós existimos apenas ante os olhos do Pai. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus, ensina-nos esta educação básica, esse jardim da infância, que jamais deixará de ser importante para nenhum de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.